Gente, seguinte, vou pedir que todo mundo fique sem mexer no telefone agora, rapidinho, só pra prestar atenção. O que é a atividade de hoje? Ontem o EA veio aqui com vocês, separou vocês em grupos pra gente elaborar a cartilha, certo? Junto com a Samara, o que eu pensei? Quem vai fazer o design da cartilha sou eu. Só que como quem vai elaborar a cartilha são vocês, eu achei mais do que justo vocês participassem da criação e da elaboração do designer e da escolha das coisas e dos temas e tal. Eu trouxe aqui vários exemplos de cartilhas e de material gráfico que vocês podem olhar e se inspirar para poder tentar elaborar igual. Vai olhando e vai passando. O que eu vou pedir para vocês fazerem hoje? Os mesmos grupos que vocês foram separados ontem, vocês vão... Tem muita canetinha, tem papel. Vocês vão elaborar com as cores do projeto, que eu vou mostrar para vocês. Não tem a cor exata das canetinhas, porque a gente usa os tons da marca. Mas se inspirarem nesses tons. A gente tem azul, a gente tem rosa, a gente tem verde, para não ficar uma coisa só verde, entendeu? E aí vocês vão elaborar de acordo com o que vocês acharem que vai ficar melhor. Ah, Laura, eu queria colocar um link. Ah, eu queria colocar um QR Code. Ah, Laura, eu acho que vai ficar bonito se a gente colocar a imagem tal. Vai ser assim, ó. Então, eles que também que vão decidir. Vocês que vão decidir o formato, vocês que vão decidir se vai ser impresso, se vai ser digital. Vai ter digital, vai ser postado no Instagram da ONG. Mas pode ser que tenha a possibilidade de ser impresso, distribuído em algum evento que vocês forem fazer. Então, vocês vão olhando aí, vocês vão elaborando. E o grupo, quando vocês terminarem, vocês vão apresentar a ideia de vocês aqui na frente pra mim. Falando tipo assim, Laura, meu grupo conversou e a gente achou que vai ficar legal de forma tal, tal e tal. E vocês vão apresentar aqui na minha frente. O grupo que ficar melhor, que a gente concordar que esse design ficou top, vai ganhar uma caixa de bis de brinde, tá? Então, façam direito, façam com vontade. Se alguém tiver alguma dúvida... Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, porque não vai ser só um desenho. Isso vai ser elaborado, isso vai virar um design. Então, vocês têm que fazer um pouquinho mais sério. Vai olhando aí as inspirações, vocês podem copiar, não tem problema. Não tem problema. Só que precisa fazer com um pouco mais de seriedade. Senão não faz um desenho à toa. Eu sei que nem todo mundo tem o dom de desenhar. Vi que a menina ali tá fazendo um curió lindo. Isso também é muito legal da gente poder elaborar e colocar. Eu sei que cada um tem um tema. Então faz de acordo com o seu tema. Beleza? É isso. Essa aqui são as cores do projeto. Essas são as cores que a Transpreto permite que a gente use dentro da marca Jovens Líderes pelo Clima. Então, a gente tem esse roxo, a gente tem verde, a gente tem azul, tem um azul mais claro. Então, vocês podem pegar as canetinhas e elaborar de acordo com essas cores. Ah, Laura, mas não tem esse tom. Não tem problema. Não é para ficar exatamente do tom. Na hora que eu for fazer o design, eu coloco no tom certo. Mas para vocês me indicarem qual é a cor que vocês estão querendo usar. Ah, a gente queria o roxo. Não é uma cor só, não. Vocês podem escolher todas se quiserem. Mas deu para entender? Vou dizer? Então, beleza. É o seguinte, eu sei que muitos podem não ter concluído tudo, mas vocês têm que, no mínimo, saber um pouco da teoria do que vocês estão fazendo. Tipo assim, ah, Laura, a gente separou essa parte e essa parte para coisa tal. Então, gente, a gente separou esse panfleto aqui em modelo que ele vai abrindo, como se fosse uma surpresa a cada página. Aí na primeira página a gente colocou aqui o curió, aqui embaixo, mas não seria esse aqui da imagem. Esse, dessa parte de baixo aqui do panfleto. Aí o fundo a gente escolheu a paleta, esse laranja e o amarelinho. Aí essas linhas aqui que estão aqui no centro seria o amarelo e o fundo laranja. E essas bordinhas aqui seria como lá no Instagram da ONG, que tem aquelas partes, aquelas bolinhas que vão para outra página, em azul claro. Isso. Aí nessa primeira página entraria a pesquisa do nosso colega, que é sobre a introdução. O que seria essa fauna? Aí virando o panfletinho, a parte de trás, teria uma charge sobre o que a Sofia pesquisou e preparou para a gente uma lei sobre o tráfico de animais. Aí nessa charge aqui, estaria trazendo essa problemática e sobre essa questão para a sociedade, que é uma forma de se conscientizar. Aí teria o fundo azul claro e um textinho aqui com a letra bem grande para não ficar maçante. Aí lembra aquela bolinha que eu falei lá na frente? Ela vai passar aqui por trás, ó. Aí no meio, bem no meio, teria essa onça aqui, nessa parte aqui do meio. E essa parte lateral teria um miquinho, aqui também aquela bolinha lá do início, e o fundo azul claro. Aqui teria um texto com tópicos,
sobre os impactos e ameaças da fauna de Paracambi, desmatamento, atropelamento de espécies silvestres, redução de áreas naturais, tráfico de animais silvestres. Aí na parte de trás a gente trataria sobre a questão dos ODS. Aí teria um fundo laranja, com algumas linhas amarelas passando aqui, e também a presença do azul aqui em cima. Aí aqui teria os ODS, o próprio ODS na foto, e aqui um textinho bem simples explicando sobre a conservação. E aqui atrás algumas imagens de animais próprios de Paracambi, da nossa flora aqui. E é isso, gente. Fauna, perdão. Tá ótimo. A gente fez o panfleto pensando na forma mais prática. Quando você tá em algum evento, em algum lugar onde você for, e alguém te entrega, você não vai abrir um panfleto de 3 páginas e ficar lendo como se fosse uma bíblia. Então, a gente pensou que algo mais minimalista e mais prático seria melhor. A gente começaria aqui, na capa, abrindo como se fosse um livro. Algo não nada de muito elaborado, porém é só para ter uma ideia do que seria. Aqui seria o que tá falando, tipo, aqui, um resumo, um pouco, e aqui seria uma imagem. E a parte de trás a gente acabou não fazendo porque não deu tempo. E seria isso, algo mais prático. Tá bom. Eles deram uma ideia também, gente, na hora que eles estavam elaborando. Foi você, qual que é o seu nome? Davi. O Davi pensou em elaborar um QR Code com, tipo, uma enquete. Com algumas perguntas básicas, sabe? Pra pessoa pegar o telefone, ler. Fica legal também. Vocês podem pensar nisso mais pra frente. Qual que é o próximo grupo? Tá, então, o nosso grupo, a gente ficou com o plantio, né? A gente fez aqui a capinha que a gente tava fazendo. Com o camelãozinho do projeto. O plantio, a gente fez uma árvore aqui é a capa. Aí aqui abrindo, a gente ia falar, né, sobre o nosso tema, do que era o plantio, com algumas imagens. Aí depois... Que ainda não tem nada, né? Que era sobre... Não tem problema. Que era das técnicas, as técnicas do plantio, depois porque era importante no nosso município. Aqui no final a contracapa, né? Que a gente ia fazer também mais uma parada do Jovem Líder, a gente botar... Então, sabe o que vocês podem fazer? Nessa parte que vocês falaram que vocês vão colocar a técnica, né? Vocês podem escrever espaço separado para elaborar a parte então, a gente técnica. ia escrever aqui imagem, só que não deu tempo. Ah, legal. Só que não deu tempo. E aqui a gente ia botar um linkzinho direto pro YouTube com algum vídeo de ensinando do plantio. Legal. E é isso. Ótimo. Vocês vão ter uma atividade... Presta atenção. Vocês vão ter uma atividade de plantio dia 29, que é o aniversário do parque. Não sei se o Gabriel ainda falou com vocês, mas isso aí vai acontecer. E aí vai sair um vídeo sobre como se planta, ensinando como fazer o plantio de forma correta. Então, isso aí que você falou de colocar um link ou um QR Code sobre, pode ser em direção a esse vídeo, entendeu? Como fazer um plantio de forma correta. Quem não terminou, não tem problema. Vocês vão ficar com papel, depois vocês podem terminar e me entrega pronto. Não, mas agora, esse show de palma com o Cristo Redentor. Esse ficou bom. Parabéns. O nosso tema é injustiça climática. Então, a gente escolheu 3 cores principais para o nosso panfleto. A gente escolheu o roxo, o branco e o preto, que não tem aqui nessa paleta, mas o principal para a gente é o roxo. Aqui, o fundo vai ser roxo com a fonte branca. Aqui vai ter o nosso título, tudo bonitinho. E aqui a gente também vai fazer a foto da fábrica, que na nossa cabeça seria o principal... Entendi. Entendeu? Tipo assim... A gente tem um post no Instagram assim, entendi. Então, aí abrindo aqui, a gente teria as informações dos ODS. Os nossos ODS são o 10 e o 11, que é cidade sustentável, e o 10 é redução da desigualdade. Imagens dos ODS com o fundo branco e as fontes roxas. Aqui a gente daria uma mudada também para dar tipo um impacto visual no nosso panfleto. Aqui seria com o fundo preto e a fonte branca, porque como a nossa cor principal é roxo, então esse fundo preto na hora de abrir daria um impacto bem importante com essa fonte branca e tal. Aqui seria mais o quê? Sobre o assunto sobre os bairros afetados. Isso. Das mudanças climáticas. A gente queria chamar a atenção para quem está lendo aquele panfleto. Com o fundo preto, eu acho que daria um impacto bem legal, visualmente falando. Ainda mais sobre os bairros afetados de Paracambi. Então,
Achei isso maneiro. Aqui no meio seria o que, Davi? Seria com A medida de combate. Título Isso. Como afeta a cidade civil. e as fontes pretas mesmo. E descrição do assunto ali. Então esse meio que seria o nosso pontinho. Tá lindo. Arrasado. Então, a gente vai apresentar aqui sobre as nascentes. A gente escolheu um panfleto que assim é bem básico e o nosso intuito é conscientizar, né, e informar o povo. E nem sempre a pessoa tem aquele estudo, né, sobre o que a gente está falando, então a gente precisa de coisas mais simples. Então a gente quis aqui ser bem intuitivo. A gente fez os desenhos mostrando as nascentes e como preservar. Como aqui a gente está falando aqui, qual a importância de uma nascente, a gente está falando a importância dela ser limpa, a gente desenhou aqui a mata ciliar, que significa os bons cuidados, né, para que a água seja potável e filtrada. Aí aqui, como preservar, a gente trouxe aqui a imagem do saneamento básico, que a gente tem que ter acesso a ele, porque senão a água fica poluída e... Isso pode falar muito da ODS 16, né? Que fala do saneamento básico e água potável. Se a gente não tem acesso ao básico, a gente acaba oferecendo risco à vida. E aqui o ODS 4 também, ODS 6, 14, que fala da preservação à vida e logo, se a gente polui, a gente ameaça a vida. E aqui, um dos principais parques de nascente que tem o Curiózinho, que é o Parque do Curió. Parabéns. Tá lindo. Gente, vamos lá. Eu, Karina, Mayara, pensamos aqui o seguinte. Eu gostei de todo mundo. Não teve um que eu não gostei. O que eu pensei do seguinte? Eu vou usar elementos do que todo mundo mostrou. Que eu gostei muito do jeito dos desenhos que vocês fizeram. Gostei muito do que ela falou, de que nem todo mundo conhece sobre o assunto. Então, precisa ser uma coisa mais didática para a pessoa que não conhece conseguir entender um pouco. Gostei muito de vocês, dessa parada que vocês falaram, da parada do plantio, de ensinar como se planta. Isso é muito legal. Mas alguém tem que ganhar, né? Mas isso não significa que o de todo mundo não tá bom. Porque o de todo mundo tá ótimo. Só que o de vocês tá muito colorido, tá muito informativo, tá, tipo, separado direitinho e a gente tem que, como é que se diz? Valorizar o trabalho deles. Então, quem ganhou dessa vez foi você. Tá muito bom, tá muito bom. Parabéns. Viva o roxo!